que a gente já tem o nosso gatinho posicionado, ó. Então, ó, esse é o layout original que a gente viu na internet e esse é o resultado que tá ficando o nosso layout, a gente ajustando ele tudo aqui. Então a gente já tem o gatinho posicionado, já tem o elemento no fundo, que a gente até colocou uma animação, ó, você passa o mouse, o quadradinho ele personaliza. A gente já tem os dois blushes, um blush ali em cima e um blush atrás do gatinho, que é o que tá aqui no nosso layout. E agora o próximo passo é construir esse menu aqui do topo, com o botãozinho, com esses elementos aqui, com a logo e com esses dois riscos, beleza? Vamos começar, vamos lá. Seguinte, aqui no nosso CSS a gente já tem aqui a imagem do gatinho, a imagem do blush, né? Esqueci de comentar isso aqui, ó. Imagem blush. E a gente também tem o nosso seção do fundo, que é aqui do HTML. O que a gente vai vir aqui agora? Vamos colocar, ó, section.menu, que não vai ser o nosso topo, tá? Vou renomear aqui como menu. Então você pode ver que a organização do nosso HTML está simples, o nosso CSS está simples, é tudo muito prático. É puramente você aprender a organizar todos esses elementos, tá? Então no nosso menu, o que a gente tem? Vamos ver. A gente tem aqui, deixa eu diminuir aqui, ó. A gente tem aqui dois risquinhos, então vamos chamar isso aqui de ícone, vamos chamar isso aqui de logo, opções e botão. Então beleza, vamos lá. Vamos colocar aqui ponto ícone, então a gente vai criar uma div chamada ícone. Dentro dessa div a gente vai colocar outras duas divs, que vai ser os dois risquinhos, tá? Vamos ter a img.logo, vou tirar o alt e eu vou puxar, ó, ponto barra imagens logo, logo SVG, que é a logo que a gente criou. Vou criar uma div chamada ponto opções. Essa div opções eu vou ter algumas opções, ó, vou colocar um A aqui. São 3 opções, né, ali. Vamos ver. Discover, Collections e Artists. Beleza. Então vamos colocar aqui, ó, Discover. Vamos colocar aqui Collections. E aqui Artists. Beleza. Esse href é o link que a gente quer que vá. Eu vou colocar aqui o link do site da LCDT, tá? E eu vou colocar aqui um target underline blank. O que esse target underline blank faz? Ele basicamente coloca, vou até diminuir um pouco aqui, ele basicamente coloca para ir para outra guia, tá? É isso que ele faz. Vou vir aqui, ó, salvar. E por último, a gente vai ter o nosso button, tá? Vamos ver o que está escrito no nosso button? Está escrito Connect Wallet. Beleza. Connect Wallet. Fechou. Vou nem precisar personalizar, vou colocar só assim. Vamos dar um F5 e agora a gente já tem, ó, a logo aqui no topo, já tem os elementos e tudo mais. Porém, a gente precisa personalizar o nosso queridíssimo CSS. Então vamos para ele. Então, ó, Section Menu, ícone, logo, opções e o botão. Vamos vir aqui, copiar esse comentário, vamos colocar em cima da imagem do gatinho, ó. Vamos chamar isso aqui de menu. Tá vendo que é importante você ter a organização dos comentários do seu código. Se você não organiza, fica bagunçado para você trabalhar depois. Div não, section.menu. Vamos colocar ela com display flex, tá? Um align items center, beleza? Se eu não defino o flex direction como column, ou seja, coluna, ficar um embaixo do outro, vai ter um tutorial aqui embaixo explicando sobre coluna e sobre o display row, né? Que é esse padrão aqui. Por padrão, já vem row. Então, se eu só deixar display flex, ele vai ficar um do lado do outro. Ó. Só atualizar, ele vai ficar um do lado do outro. É que aqui eu não coloquei ele ainda como posição absoluta, mas vamos lá. Menu. Eu vou vir aqui, ó, position absolute, tá? Então a posição dele vai ser absoluta. Vou dar um F5, ó. Agora a posição dele tá absoluta, mas a gente tem que ajustar isso. Vamos colocar aqui, ó, top 0, left 0, width 100%. Então eu tô falando, eu quero que ele fique absoluto, ou seja, que ele fique em cima de tudo. Eu quero que o top dele seja 0 e o left seja 0 e ele pegue 100% da tela. Ou seja, ele vai ficar bem no topo da minha tela. Se eu vir aqui atualizar, ele já vai estar ali no topo. Vamos dar um F5 aqui, ó. Ele tá muito lá em cima, por isso que tá meio bugado assim, mas vamos ajustar, relaxa. Beleza. O menu, agora a gente vai ajustar o seguinte. A gente tem aqui o ícone, né? Então vamos vir aqui, ó. Ponto ícone, opa. Div.ícone. Vamos só colocar display flex, flex direction column, ou seja, eu quero que fique em coluna, os dois iconezinhos. E agora eu venho aqui, ó, div ícone div, width 60 pixels, height 5 pixels. E aí, ó, e vamos colocar o background color como branco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. Branco. Se eu dar um F5, ele já vai estar o ícone montado, só que você não consegue ver ainda. Mas vamos lá, vai seguindo comigo aqui. Agora vamos vir aqui em logo, ó. img.logo, vamos vir aqui, ó, section.menu, img.logo, o width 100%, ou seja, eu quero que o width seja 100%, porém, chegue no máximo, ó. E aqui eu vou colocar um elemento chamado max width, ou seja, vai chegar no máximo,
a 300 pixels o tamanho desse width. Se eu dar um F5, você ainda não vai ver, mas calma que a gente vai ajustar. Agora, eu vou vir aqui, deixa eu ver, beleza. Eu vou vir aqui, ó, vamos lá, opções. Então, eu vou vir aqui, ó, section.menu, .opções, e eu vou colocar aqui nesse opções, display flex, tá? Só isso por enquanto. E no A das opções, ó, vou vir aqui, ó, font family, eu vou colocar a fonte bold, tá? A fonte é a mesma que eu defino aqui, ó, tá vendo? Bold, extra bold, medium. Eu vou colocar a fonte bold, tá? Font size, vou colocar 12 pixels. Color, vou colocar branco, tá? E por enquanto vai ser isso. E agora, por último, eu tenho o nosso botão. Vai ser button. Vou colocar font family bold. Font size 12 pixels. Color branco, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Background color transparente. E um border de 3 pixels sólido. E a cor do nosso quadro ali do fundo, ó, que é essa cor aqui, ó. Vou pegar essa cor e vamos colar aqui. Ó, essa cor aqui, tá? Beleza. Tá, absolute, certo? Vamos vir aqui, ó, zindex 3 e vamos ver se a gente conseguiu encaixar. Section.menu, section.menu. E muito bem, então agora a gente já tem o nosso topo de cima já ajustado, né? Como a gente fez no CSS. E agora é o seguinte, eu fiz algumas alterações, por isso que teve um corte bruto aqui, eu fiz algumas alterações, né? No CSS eu coloquei essas duas opções aqui, esse HTML e esse asterístico. Então, antes era body e asterístico, agora ficou só esses asterísticos. Você copia essas opções aí, ó, pausa o vídeo, copia essas opções e o seu body você deixa desse jeito aqui, ó, tá? Pausa o vídeo e copia. Se você tá seguindo o tutorial certinho, pausa o vídeo e copia esse código aqui, ó. H1, aquelas coisas continuam do mesmo jeito, tá? Porém, aqui no body, ó, você copia ele desse jeito, coloca um asterisco e coloca todas essas opções e coloca o HTML com isso aqui, ó, tá? Copia isso aí e faz aí certinho, fechou? Se você fizer isso, vai resolver o problema que estava acontecendo de ficar pequena a tela. Agora tá desse jeito. Ali no topo você pode ver que já começou a se montar, ó, tá vendo? A gente tem um botão, a gente tem essas coisinhas aqui, então já tá começando a se montar. O que eu vou fazer agora? Vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no nosso section menu e eu vou colocar Justify Content como Space Between, tá? Essa opção aqui, ó, Justify Content Space Between. O que ele vai fazer? Ele vai colocar uns elementos separados certinho do jeito que eu quero, tá? Basicamente é isso que ele faz. Então eu tenho o botão aqui do lado, eu tenho os ícones aqui, a logo aqui e as opções aqui. Tudo organizado certinho. Com a fonte já definida, ó, a fonte definida certinha, tudo organizadinho, beleza? E agora o que eu faço? Vou colocar um padding nesse menu. Então vou colocar um padding de 20% para cima, de 100% para o lado, 0% para baixo e 100% para o outro lado. Vamos ver como é que fica. Tá. É basicamente o mesmo layout nosso, tá vendo? Ó? Então ele vai ter um espaçamento legal aqui do lado, vamos ver. Se ele, ó, ele é um pouco mais para frente do íconezinho aqui de retângulo, né? Mas acho que assim já resolve, assim já fica legal. Vamos pegar aqui a nossa logo, ó, div img logo, vamos colocar o max width dela de 200 pixels, porque ela tá muito grande. E no layout ela não é tão grande assim, ó, no layout ela é pequenininha, tá vendo? Ela é até menor, vou colocar 100 pixels, vamos ver. 100 pixels e você vai ajustando. Esse é um ponto interessante. Você vai vendo o modelo, né, o layout que você quer seguir e você vai ajustando o tamanho dele, ó. Tá vendo? Ele fica aqui, só que essa logo não fica aqui. Essa logo fica mais para lateral. A gente vai ajustar isso. Vamos lá. Mas já calma aí, né? Vamos colocar aqui em cima um espaçamento um pouco maior. Vamos vir aqui, ó, o padding de cima, vamos colocar como 40 pixels. Aí, ó, agora sim. O espaçamento fica um pouco maior. Esses dois traços, eles são menores, mas eles têm uma margem entre eles, tá vendo, ó? Eu vou deixar eles um pouco menor, então vou vir aqui, ó, ícone e a div, vou colocar o tamanho dela de 50 pixels. Vou colocar o height, beleza, 5 pixels, vou deixar um margem de 5 pixels nela. Então, ó, 5 pixels para cima e 0 para lateral. Se eu atualizo a tela, ela fica desse jeito, ó. Quase igual os riscos que a gente tinha. Porém, eu vou deixar o height dela com 3 pixels ao invés de 5. E aí, ó, o layout fica desse jeito. Tá? Então, fica mais parecido ainda com os nossos dois riscos que eu tenho ali no outro layout atual. Fechou? Então, a gente já tem a logo, a gente já tem os dois riscos, a gente já tem aqui essas opções aqui, vou colocar um espaçamento agora entre elas, ó, vamos vir aqui em opções, vamos colocar margem 0,20, ou seja, eu quero que ela para cima não tenha nada e para as duas laterais eu tenha 20 pixels, tá? E uma coisa importante, ó, vamos ver, aí, ó, fica com espaçamento igual a gente queria, tá vendo? Espaçamento desse jeitinho aqui. E aqui, o nosso botão, a gente tem que colocar um pad maior nele. Essa bordinha aqui do botão, ela é algo um pouquinho complicado de fazer. Não vejo necessidade de eu tentar mostrar isso pra vocês, porque vai demorar muito. E eu acho que não vai fazer tanta diferença no layout assim. O que eu vou fazer no botão? Só vou vir aqui, ó, padding
10 pixels, 15 pixels e um border radius de 10 pixels. Então, ó, só atualizar, ele vai ficar um botãozinho que não vai ficar feio, ó, vai ficar bonitinho também e vai funcionar. Isso é importante, tá? Uma coisa que eu tô vendo, o meu section menu, eu tenho ele como usei index 3, né? Então eu quero que os elementos, se eu passar o mouse, ó, eles funcionem. Só que eu quero um hover nesses elementos. Então, nas opções eu vou vir aqui, ó, opções A, vou copiar e vou colar. E quando eu quero que o A tiver como hover, a opacidade dele fica em 0.5. Então, ó, se eu atualizar, ó, agora já muda a opacidade, tá vendo? Já dá esse efeito. Porém, eu vou vir e vou colocar uma transição. Transition ao 0.3s. E aí eu atualizo, ele vai ter uma transição mais suave, tá vendo? Fica mais suave a transição dele, beleza? Aqui no botão também eu quero que mude. Eu quero que quando o botão estiver em hover, ou seja, quando o meu mouse passar em cima do botão, ó, hover, eu quero que a cor, o background dele, seja a cor que está na borda, tá? E eu quero que a cor do texto seja a cor do fundo. Então deixa eu pegar aqui a cor do fundo, que é essa aqui, ó. O texto fica a cor do fundo. Vamos ver, Ctrl V. Vamos atualizar, ó. E aí ele faz esse efeito aqui. Só que tá vendo que ele tá muito seco, não tá com animação? Eu gosto de colocar uma transição. Então eu vou vir aqui, ó, Transition ao 03S e eu colo aqui, ó, no botão. Se eu atualizar, ele vai dar o efeito, ó. Tá vendo? Tá vendo que o mouse não tá com um íconezinho de que é clique, igual tem um ícone aqui? Para fazer isso é simples. Eu vou vir aqui no botão e eu vou colocar cursor pointer, tá? E aí eu consigo dar um F5, ó, o cursor dele fica como se fosse um clique. Você consegue personalizar o cursor. Então já tem o hover aqui, já tem o hover nas opções, porém a minha logo ela tem que ficar mais para cá. O que eu posso fazer? Eu vou vir aqui na logo, ó, logo, margin left alto. Se eu fizer isso, a minha logo ela é jogada para margem left como alto. Então ela vai dar o maior espaço possível dessa margem. Só que eu quero a outra margem, eu não quero essa. Então eu venho aqui, ó, margin right alto. Se eu dou um F5, ele fica aqui, grudado, como eu quero, tá vendo? Só que eu vou aumentar um pouquinho mais essa logo. Vou deixar ela com 120 pixels. E aí, ó. Aí, boa. E o ícone, ele tem um espaço. Tá vendo que no layout o ícone tem um espaço entre a logo? Eu vou colocar esse espaço aqui. Eu venho na div ícone, coloco margin 0, aí eu coloco 40, 00. Ou seja, cima nada, aqui na direita 40 pixels, nada e nada, tá? Essa é a ordem que eu sigo na margem. E aí, ó, ele já causa a margem que eu quero. Porém, você está vendo que essas opções aqui, elas são mais centralizadas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, nessa opções, vou colocar uma margem de 100 pixels da lateral do botão. E aí, ó, ele vai ficar um pouco mais para cá. Não vou colocar ele tão centralizado, porque eu acho que nessa parte aqui vai ficar um pouco mais confortável para o usuário. E agora a gente já tem o nosso topo, tá? Esse é o topo no nosso site. Bem simples de ser feito, bem prático também de você montar, e ele vai ficar desse jeito aqui, ó, tudo organizadinho, tá? Dando o hover onde precisa dar o hover, e ele fica bonitinho e ajustadinho como a gente quer, fechou? Então esse é o topo do nosso site. Na próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai criar esse texto aqui, esse elemento, esse aqui e esse aqui. E vamos finalizar a parte principal do layout do nosso site, fechou? Te vejo lá.